Olá, boa tarde. Sejam todas e todos bem-vindos a esse encontro, ao Laboratório de Experimentação. A gente está agora no nosso segundo laboratório e o Núcleo de Livros de Artista tem a honra de receber duas das artistas, né, que inscreveram seus livros-vídeos, né, no Festival Experimental Livro de Artista. Então, temos Circe e Vicky. Meninas, muito obrigada pela presença. E também a gente tem a Leda, que foi uma das artistas também selecionadas e mais votadas do festival, que pediu para estar aqui presente com vocês. Ela tem se interessado muito por essa pesquisa, né, entre imagem, palavra, vídeo, e quis, enfim, ouvir um pouco da fala de vocês. E junto a gente tem o pesquisador Fábio Roberto, que também esteve no nosso primeiro encontro do Laboratório de Experimentação, que é da literatura, mas muito interessado nessa relação entre palavra, imagem, narrativa visual, e provavelmente ele vai construir com a gente também uma caminhada muito bonita nesse desbravar, né, de novas leituras que o livro de artista possibilita. Né? Eu tomei a frente para apresentar o encontro, mas a ideia é que Vicky e Circe falem bastante, né, pessoal? Não sei se alguém do núcleo gostaria de falar mais alguma coisa e que se iniciem os trabalhos, não é? Aí ninguém do núcleo fala, né? Faz parte, nem Li, nem Gi. Então, tá bom. Então, já que, né, o núcleo se mantém em silêncio, é um direito deles, Circe e Vicky, vocês têm total liberdade para, enfim, escolher quem gostaria de começar a conversar. A gente propôs o seguinte para esse encontro, né? Que vocês nos enviassem o portfólio de vocês com esse recorte de livros, para a gente também entender de onde vocês vêm, um pouco da trajetória, das experimentações, para a gente, na verdade, costurar junto com vocês possibilidades de continuidade, pensando, né, o que o vídeo trouxe de nova leitura ou um novo território para a produção de vocês, ou não, né? Enfim, a gente também está aqui com muitas hipóteses, né, para de repente tentar comprová-las ou não também, né? Então, se Vicky, quem quiser começar, a palavra é de vocês, e qualquer coisa a gente vai fazendo um bate-papo para vocês não se sentirem muito no monólogo, tá bom? Eu posso começar. Obrigada, Circe. Tá ótimo. Não sei se a Vicky, não sei, você prefere conversar, Vicky? Tanto faz, mas já que você já entrou aí, eu vou iniciar. Na verdade, eu vi que a apresentação poderia ser, né, tanto slide ou outras coisas assim. E mais recentemente, assim, né, no meio do percurso, né, entre iniciar essa conversa, né, de continuidade da atividade do núcleo, eu ingressei, né, numa residência recentemente, que é a residência da Revista Zero, e no final, sim, obrigada. E no final acaba que essas pesquisas, né, e toda essa discussão em torno do livro de artista e toda a minha produção, ela tá bem forte, assim, né? Nessas últimas 2 semanas, assim. E aí eu tinha enviado um portfólio, né, para vocês, com a minha produção mais recente, que é uma produção que traz um desdobramento de alguns dos meus trabalhos em vídeo, mas os vídeos, eles começaram bem como uma experimentação mesmo, assim, como uma coisa bem recente, assim, como como se fosse uma das linguagens possíveis, né, de traduzir ou de transmitir algum desses trabalhos que eu venho fazendo nos últimos tempos. Eu achei interessante trazer, né, como a discussão também é a tradução né, parte, né, da tradução intersemiótica, né, que é do livro para o vídeo. Eu achei interessante também trazer uma outra parte da minha produção que eu acabei não trazendo especificamente para o vídeo,
mas que eu acredito que tem total relação com todo esse desdobramento. E eu, na verdade, vou mostrar primeiro algumas publicações que estão na minha mão. Se o vídeo não estiver muito bom, eu tenho como mostrar algumas coisas no computador. E aí a gente vai tentando apresentar da melhor forma possível, né? Para que seja um pouco mais entendido, assim. Maravilha, Circe. Só vou dar uma dica para o pessoal que não conhece muito o Zoom. Se vocês quiserem ver só a Circe, independente do barulho, do som, quando a gente passa o mouse em cima da janelinha, tem 3 bolinhas, e aí é só colocar o PIN, né? E aí ela fica fixado só na fala da Circe. Aí a imagem fica grande e aí dá para a gente ver direitinho. Então, Circe, maravilha. Vamos tentar ver. Vou fazer exatamente o que eu falei aqui para a gente registrar direitinho. Tá certo. Então, a minha produção principal, né, a minha produção bem anterior ao livro de artista, na verdade, ela é em poesia mesmo. Assim. Na poesia, não tanto a palavra imagem, né, digo, né, da minha trajetória bem anterior, assim, né, que seria o início em 2008, que eu tinha uma produção de poesia em verso, né, eu flertava bastante com as temáticas e as formas da poesia marginal e alguns versos livres e essa vertente de poesia mais assim. Nesse meio percurso, né, entre 2008 e 2012, quando eu ingressei na Faculdade de Letras, e tendo um pouco mais de contato com as artes visuais, eu trouxe para um primeiro desdobramento do meu trabalho a possibilidade de trabalhar com a palavra imagem, né, com a poesia também num sentido expandido, né, com a grafia, né, os elementos gráficos como com uma visualidade também que trouxesse um sentido poético. E nisso, a primeira publicação, depois dessa minha primeira trajetória com livretos de poesia, foi esse primeiro aqui. Eu vou tentar mostrar mais ou menos, depois eu consigo mostrar algumas imagens para vocês. Ele chama Pontos Cordiais, que é um livreto, né? Na época tinha muito essa coisa de chamar livretos ou de chamar as primeiras publicações nesse formato de fanzines, né, por circular em feiras gráficas, assim, mas eu acabei entendendo mais como um desdobramento de pesquisa, assim, em torno da materialidade, né, que seria um dos princípios do que me trouxe para pesquisar um pouco mais e trabalhar um pouco mais com a temática do livro de artista, assim. E nisso, o Pontos Cordiais, ele tem algumas imagens que são gráficos de caminhos, né, de mapas fragmentados, misturados a alguns textos que eles também são fragmentados. E aí, esses ruídos, né, das imagens, onde eu retiro algumas informações para que elas se tornem mais ruído do que um elemento legível, né, um elemento identificável, né, com o significado, me interessava trazer essa relação entre o ruído, né, da palavra e o ruído da imagem, de forma que eles se misturassem, assim, de forma que eles pudessem tanto ser lidos, se você se atentar um pouco mais, quanto ser vistos, assim. E aí esse foi o primeiro, né, que eu flertei com essa temática do que seria a palavra imagem, né? E tem todo um texto relacionado com esse percurso, né, e com esses mapas. Esse é um mapa, na verdade, de dança, né? São formas de pés. E ele diz: dançando de 2 a 2, mapeando o chão, o ritmo para, o sinal fecha. E aí eu trago também essa outra temática, né, que eu havia dito também, de uma poesia um pouco mais urbana, de algumas coisas que, na minha poética, estavam totalmente relacionadas à cidade, à poesia marginal e todas essas questões. Aqui uma outra, né, de uma topografia, os outros textos. E é esse o livretinho, o primeiro. O segundo livreto, que eu acabei não encontrando aqui, mas ele chama Mar Compasso.
E aí, no Mar Compasso, essa segunda publicação, eu trato da possível visualidade dos gráficos que representam o som. Então, ao invés de trazer caminhos, né, com os mapas, com o mapeamento, eu trago que são os mapas de representação do som, né, que são esses gráficos, às vezes, de agudo, grave, enfim, são os elementos quando, por exemplo, você começa a estudar som, né, quando você estuda as teorias do som, você vê esses gráficos, né, representados nos livros, assim. E o terceiro, que é o bem mais recente, que eu fiz agora em 2020, é esse que chama Em Síntese. Esse Em Síntese, ele tem essa mesma poética, né, esse mesmo formato, inclusive. E, nesse caso, ao invés de trazer... Eu trago um outro terceiro elemento, na verdade, que seria a tradução gráfica, a tradução visual da fala, que são das pesquisas linguísticas, né, das pesquisas com linguagem, onde você tem... Aqui, você tem alguns gráficos que eles representam a intensidade do som da fala. Aqui. E aí esse texto também, né, da mesma forma, com tanto pontos cordiais quanto o Mar Compasso, são textos que sempre se relacionam com essa possível interpretação ou essa possível junção entre a imagem e o que o texto traz. Assim. Aqui tem uma outra também. E aí vai. Aqui tem uma outra também, tipo médium, grave, enfim, traz essas outras livres associações, assim. Tá? E aí, mais recentemente, né, o que vai chegar já na parte do que seria a retirada total, né, da palavra em si, que seria uma pesquisa em torno do gesto, sabe? Uma pesquisa em torno do... Vou contextualizar com uma citação, na verdade. Eu andei lendo bastante sobre símbolos, signos, a construção dos símbolos, a construção dos signos na linguagem, e eu me encontrei com um texto, um livro, na verdade, que chama Signos, Símbolos e Mitos, que é do Luc Denoist, que trata dessa relação, né, da forma como os símbolos são interpretados nas sociedades, né, principalmente nas sociedades ocidentais. E ele trouxe eu destaquei um trecho, né, que me inspirou bastante para trazer essa nova possibilidade de tratar a linguagem, que foi um ponto, né, que me chamou bastante atenção, onde ele diz, aí eu destaco o trecho, né, o gesto em si é coexistente à vida e anterior em vários milhões de anos à fala, que mais não é do que uma modalidade posterior deste, localizada na boca, né? Onde ele traz essa relação, onde em linguística, né, em letras, a gente estuda que as primeiras grafias da língua, possivelmente, né, essa é uma das teorias, na verdade, que elas possivelmente podem ter vindo de representações gráficas, né, de ruídos, de som de animais, de sons das pessoas. E no caso, o Luc Denoist, ele traz uma outra coisa interessante, que anterior a isso vem o gesto, assim, sabe, anterior à fala. E ele associa a própria fala a um gesto também, né? E, claro, traz outros desdobramentos de interpretação, que seria a fala como ação também, as entonações e todas essas questões. Nessa pesquisa, eu trago o que seria a minha poética, né, na minha produção do livro, de uma forma um pouco mais sintética, assim, e subtraindo, né, esse elemento que seria o elemento gráfico ou o elemento significante da palavra. E aí, essa é uma publicação que eu fiz, que é um flipbook, que chama Memória, né? E aí você tem esse jogo, né?
que é uma fotografia que se desbota. E ela vai até a parte mais clara, né? Onde tanto a parte mais escura, ou esse ruído mais escuro da fotografia, como esse ruído mais claro da fotografia, ele deixa as imagens difusas, assim, né? Com difícil identificação. E o que eu associo, claro, a máxima da memória, né? Que seria do desgaste e também do ruído, né? Pela não identificação dos elementos. Essa daqui é uma fotografia do meio, na verdade são soldados em cima de um tanque, parte de uma fotografia que estava num álbum de família, um álbum de família da parte da minha mãe. E tem um fato curioso sobre essa fotografia, que um dos personagens que estão nessa foto é meu tio. Só que nem a gente e nem ele, quer dizer, a gente não sabe, mas tipo, ele não lembra, por exemplo, quem são essas pessoas. Porque é uma fotografia que ele tirou quando ele foi, o que seria prestar, quando você é obrigado a se apresentar, né, ao serviço militar. Então, nessa ocasião, ele tirou uma foto, na verdade, isso é num contexto na Argentina, na verdade. Então, eles tiram essa foto, né, que seria um registro do momento, só que é um momento, assim, que para ele é insignificante, porque ele não lembra quem são essas pessoas, não são amigos dele, foi só um registro de uma passagem bem breve, assim. E que o que eu achei bem interessante de destacar dessa imagem, né, nesse trabalho, é que a própria história, né, por trás do que traz essa imagem, traz essa reflexão sobre o que significa a memória também, né? Assim. E aí, enfim, esse é um outro desdobramento. E aí, esse daqui chama Gestos Invisíveis, onde ele traz diretamente essa relação com o gesto, né? E neste caso, eu trago o gesto com esse jogo de imitação. Curiosamente, esses gestos invisíveis, ele vem de uma brincadeira, na verdade, uma brincadeira que eu encontrei num livro infantil, num livro de guia de jogos para crianças, onde você tinha espécies de tutoriais de brincadeira de imitação de animais. E aqui. Isso aqui. E essas imagens, na verdade, foram compostas por colagem. Não eram imagens que estavam no mesmo local no livro, mas que através da colagem eu consegui criar uma associação, né, entre o que significa, por exemplo, algumas imagens tinham só as crianças imitando os bichos e na outra tinham os bichos, mas eram dois capítulos diferentes, não era exatamente a mesma narrativa, né, o mesmo manual, assim. E tem um outro fato sobre essa publicação, aqui tem uma outra parte. Vou mostrar aqui, tem essa também imitando um canguru, que eu gosto muito. E aí essa publicação, ela tem um outro fato interessante, que ela partiu de uma outra imitação, que na verdade é uma outra imitação invisível por trás da publicação, assim, que na verdade, se eu não falar, ninguém sabe, porque essas imagens eram todas em preto e branco. E como eu disse, eu compus, né, fiz essa composição das páginas através de colagem. E essas cores também foram compostas através de colagem. Né? Foram cores recortadas, né? Recortadas na silhueta de cada animal ou de uma parte dos personagens. E eu simulei, né? Ou imitei com o método de escanear, né? E tirar cópia de uma multifuncional. Eu imitei o que seria a forma de mistura de cores
de outros tipos de impressão, por exemplo, offset, serigrafia, e todas essas técnicas onde você cria, através, né, da junção dessas duas cores, uma terceira cor. E aí, nesse trabalho, eu trabalhei com as principais cores, né, que vem na impressora, que é o CMYK, né, são as 4 cores. E aí, algumas são só, por exemplo, essa é só o azul, essa é só o magenta, mas essa daqui, que ela é laranjada, ela é a mistura do amarelo com o magenta, assim, sabe? Então, eu imitei também o que seria 2, 3 passagens de máquina, né? Para criar também essa outra colagem, assim, com registro e com todos esses métodos. Então, foi uma experimentação, né? E uma investigação também em torno do processo e do gesto da produção gráfica também, além de toda essa relação de significado. Uma coisa que eu venho meio que apresentando e refletindo também um pouco sobre o meu trabalho, que tem vários elementos que me interessam muito na produção do livro, assim, que estão intimamente associados, assim. Então, por exemplo, eu comecei dizendo que eu fazia poesia, então, de repente, eu começo a estudar encadernação, na verdade, na universidade, onde eu investigo os formatos, e nesse momento atual eu venho investigando os métodos de impressão, por exemplo. Então, eu acabo passando vários períodos da minha vida em possibilidades de investigação em torno das técnicas também, e das técnicas como possibilidade de criação desse todo, né, que significa, né, que significa o livro de artista. E aí, finalmente, né, eu venho para essa outra publicação, que agora, né, ela se figura um pouco, né, eu acho que com uma outra interpretação, né, dentro de toda essa trajetória de investigação, tanto da linguagem quanto do formato, da forma do livro de artista, onde eu subtraio todos esses elementos que eu vim apresentando, né, e trabalho simplesmente com a forma e com as potencialidades que essa forma pode trazer também, como interpretação, como interação e como poética da imagem, assim, sabe? Já não necessariamente associada à imagem hiperbal, assim. E eu acho que o meu início de apresentação seria mais ou menos esse. Que lindo, que bacana. E como você disse, né, Circe, como já faz um tempo, nessas 2 intensas semanas, né, de ficar falando sobre, refletindo, e eu imagino que a cada fala, novas sinapses surjam, e obviamente, né, do comentário dos outros, você vai percebendo aonde o seu trabalho vai tocando. E na tua fala, né, entre o gesto, a fala, o símbolo, o formato, são traduções, né? Como é que aquele gráfico traduz em imagem visual o que é o som, que é um outro sentido. E isso é uma coisa que nos fascinou, até que fez com que a gente criasse o festival, né? Como é que a gente poderia, por exemplo, né, pensando os acervos de livro de artista ou livros objetos, as pessoas não têm acesso, e não é acessar como ir a uma biblioteca. Então, tudo começou daí, sabe, Circe? É um outro acessar. Então, como é que a gente pode, isso antes de pandemia, antes de festival, foi quando a gente se aproximou. Como é que a gente vai escolher esses livros? Primeiro, é sua importância de autoria? É o período? É a técnica? Escolhido. É um acervo específico, sei lá, o acervo do Itaú Cultural, do Centro Cultural São Paulo? Tá. Como é que eu vou traduzir em vídeo? Aí, em paralelo, como traduzir também em narrativa, como se fosse um audiobook? Como é que eu... Tudo bem, quando a gente imagina um livro de escrito, ele é lido. Só que a gente sabe que uma audiodescrição não é só ler formalmente, né? Como é que você passa essas sutilezas
da visão. Então, é muito bacana ver que no teu próprio processo enquanto artista, essa questão é muito profunda, né? E, assim, sorte nossa, né, pessoal? Que você, obviamente, mandou, se inscreveu, né? Esteve com a gente nesse processo todo e a gente percebeu uma potência gigante. E o público também, que votou, também percebeu. Então, há de se prestar atenção nessa caminhada toda. Bem, minha fala é essa, mas eu sei que Vicky levantou a mão, Obrigada. Li também. Pode falar, Li, depois Vicky. Obrigada pelo comentário. Quer falar, Vicky? Pode falar, Vicky, fala antes. Não, foram palmas. Ah, palmas libras, ai, desculpa. Pode Eu ia falar. te perguntar, Circe, essa apresentação que você fez é cronológica? Sim, é É- cronológica. Isso é muito interessante. Por coincidência, é cronológica, mas não digo que, sei lá, eu acho que seria um daqueles distanciamentos sobre o trabalho, sabe? De repente eu percebi que eu passava muito tempo sobre cada elemento, né? Como eu disse a palavra, né? Na universidade eu cheguei a estudar encadernação mesmo, eu fiz formação complementar, na verdade, eu me formei na letras, edição, mas eu fiz formação complementar em restauração. E aí, durante 4 anos, eu passei estudando a forma do livro, sim, a forma tridimensional, com o elemento mais, né, mais central, o núcleo, né, que seria a encadernação, assim, toda a estrutura, enfim. Mas, E eu fico... cronológico. Porque eu acho muito bonito, porque é um processo mesmo, assim, sabe? Assim, é uma visão quase muito clara, assim, de tipo, aquilo vai desdobrar nisso e naquilo, porque eu acho que você, pela sua fala, assim, eu fiquei muito encantada, porque você tem um lugar de registrar coisas não visuais e transpor isso para o visual de alguma forma, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando como a gente tem mais contato com o seu trabalho do Teatro de Sombras, né? Até nisso, assim, eu fiquei, nossa, que interessante, né? Transpor o gesto, né? Ou a sombra, vamos dizer assim, para algo visual. Quer dizer, a sombra é visual, né? Mas é transpor de alguma forma, assim. E eu fiquei muito curiosa também, que aí, nesse trabalho, acho que tanto do Memória, do Flipbook, né, como esse outro dos Gestos Invisíveis, ele propõe também, assim, quase, não só na hora da leitura, o leitor como um performer, sabe? Assim, eu tenho que abrir o livro para conseguir, e eu tenho que... Me gera uma ação como leitora para isso fazer acontecer. E eu sinto, assim, desde o flipbook, do Memória, que você tem uma ação também para fazer para aquilo acontecer, né? Pode ser um virar de página, de alguma forma, o flip, né? Quase como um pré-ação, né? Sei lá, vamos brincar assim, né? Como se fosse o pré-filme, ele também tem o pré-ação, assim. E aí depois você vem para esses gestos invisíveis que eu achei também muito maravilhoso, de gerar, né? Você quase uma brincadeira também de um movimento que se dá. E aí, no Teatro de Sombras, eu acho que é uma proposta de quase você também fazer isso, sabe? Existe um lugar de colocar o outro para ação de alguma forma. Assim. E eu acho assim, que é muito interessante também esse caminho do vídeo. Eu vi lá o portfólio que você mandou, e você tem outras experimentações com vídeo também, né? E acho que o seu vídeo também ele está editado, o som é muito importante no seu vídeo, então acho que a união de todas essas coisas a gente ficou muito surpreso, assim, sabe? Porque é mais, assim, vamos falar assim, se existem categorias de como colocar esse livro de artista no vídeo, o seu ganha um status de obra, assim, porque tem inclusão de muitos outros elementos que não só a demonstração, né? Vamos falar assim, do vídeo, do livro, né? Você coloca muito mais elementos. E aí,
Pode falar. Pode falar. Não, era isso que eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse vídeo, assim, quando esse vídeo entrou também. Deixa eu ver. Você me alcança aquele objeto ali, por favor? Eu vou mostrar um objeto para vocês que tem relação com isso, na verdade, que eu acho que vai caber na história. Mas, sim, eu acabo, né, transitando por essas várias linguagens, né, o que eu apresentei mais ou menos nessa espécie de cronologia ou nessa identificação, né, nos meus trabalhos em papel, mas durante o começo, eu acho que no começo da pandemia, todo mundo teve alguma parada, assim, alguma observação interna em alguma coisa, assim, sabe? De alguma forma, alguém acessou, as pessoas acessaram alguma coisa que elas não acessavam durante um tempo, assim. Acredito que cada um acessou algum lado de forma bem subjetiva, assim, não sei, às vezes coisas muito densas, às vezes coisas muito libertadoras, por exemplo, quando você não tem chance de parar e de repente você para e respira, sabe? Assim, eu acho que as coisas foram um pouco favoráveis, assim, para de repente olhar para outras formas, né? Assim, e eu acho que isso trouxe nessa oportunidade, né, de trazer o livro de artista em vídeo. Eu acho que esse foi um dos resultados, na verdade, assim, dessa... Ai, peraí, só um minuto. O carregador estava saindo. Mas eu acho que foi um dos resultados de mostra de processos internos, assim, sabe? Eu acho que em todos os vídeos, ou em vários vídeos que eu vi durante o festival, ou pessoas que eu conversei depois também, muitos dos temas dos vídeos partiram de investigações muito internas, muito íntimas, né? Às vezes em espaços de casa que talvez não tivessem esse destino, sabe? Talvez um vídeo de livro de artista fosse uma coisa completamente diferente do que foi, devido a esse contexto em que a gente ocasionalmente está, né? Assim, né? E uma das coisas que eu fiz durante todo esse percurso, que eu acabei não colocando com tanta presença no meu trabalho até hoje, foi a música, né? E, assim, durante o começo da pandemia, né, que foi esse momento de entrar um pouco mais para dentro, de refletir um pouco mais, de observar mais as coisas, eu comecei a me interessar muito por paisagem sonora, né? Comecei a investigar muito sobre paisagem sonora, procurar músicos que fazem paisagem sonora e, enfim, assim, eu tive uma espécie de imersão nisso, assim. E em uma oportunidade, durante o período de faculdade, eu tive a oportunidade de fazer uma oficina meio curso, né, de 6 meses, com o Marcelo Kreiser, que é um professor da Belas Artes da Música, aqui da UFMG, e ele faz algumas performances, né, com som, com o que ele chama de infrainstrumentos, e durante a graduação eu tive a oportunidade de criar um instrumento, né? Assim, a proposta da oficina era criar um instrumento que ele fosse escultórico e performático. E aí eu vou mostrar ele aqui. Ele acabou quebrando o dedo, mas é isso. Aqui. Sabe? Ele tem essa mão, que é uma mão de desenho, inclusive. Essas formas de arame eu fiz também. E ele tem umas cordas aqui. Não sei se dá para ver um pouco. Ele funciona com amplificador, na verdade. Tem o cabo aqui para amplificar o som. Enfim, aqui uma espécie de ponte e um microfone de contato. E vários dos sons que eu andei experimentando, vieram de instrumentos assim, sabe? Pode falar, Fábio. Tem uma mãozinha.
É uma mão. Gente, eu estava fazendo isso porque parece a mãozinha. Ó, repara, ó. Sim, Isso aqui é quase um símbolo religioso daquelas coisas de mão, que quando tá assim, tá assado na pintura. Olha que legal, tem uns muito legal, Cici. É. E aí, sim, e aí estudando assim, né, estudando e ouvindo e pesquisando sobre paisagem sonora, eu comecei a encontrar alguns instrumentos que não são instrumentos usuais aqui, que não são da nossa cultura, né, não são da nossa cultura brasileira e alguns não são ocidentais, né. Encontrei um instrumento oriental que chama guqin, que ele tem, né, ele é parecido, né, com essa forma, tem umas cordas. E aí, enfim, fiz uma outra parte da investigação também, tentando afinar ele com a escala do Guqin, enfim, ele tinha um som mais grave, então, e acabou virando uma investigação paralela a tudo isso, sabe? E aí, isso foi um dos elementos que eu coloquei, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos que eu vim fazendo durante esse período, que foi o primeiro Formas da Ideia, né, que é o do outro projeto de discussão, né, teórica, de discussão sobre publicação que a gente teve, e eu me permiti trazer esse outro lado, assim, sabe? Para a minha produção, para esse desdobramento, para uma coisa que talvez em outra plataforma não seria vista, sabe? E Circe, deixa eu te perguntar, quando você experimenta, por exemplo, o vídeo, o som, você imagina essa experimentação do vídeo, do som, no livro de novo? Quando você está produzindo o livro, você pensa no vídeo? Porque assim, né, vou ser muito sincera, realmente esse contexto pandêmico, ele fez a gente buscar meios de usar do audiovisual para, enfim, a gente poder se comunicar, né, oficinas, encontros, né, o que eu estou produzindo. Então, seria interessante, se você pudesse falar, você já falou que você já se interessava, né, como é que o som vira desenho. Mas depois de você propositalmente, né, pensar um vídeo, né, que trabalhasse com aquelas perguntinhas, né, que a gente propôs como provocação, como é que é agora? Faz diferença na forma como você vê a tua produção ou não? Conta um pouquinho mais assim desse pós-festival, só de curiosidade aí. Sim, vamos lá. Olha, na verdade, eu vejo todas as coisas associadas. Eu não consigo ver as coisas desassociadas, assim. Eu acho que, por exemplo, eu estudei edição, né? E na edição, né, fora do livro de artista, enfim, a gente pensa em todos os elementos integrados, assim. E da mesma forma que todos os elementos de um livro, eles são integrados, eu vejo sim possibilidades não só de desdobramento quanto de trânsito de uma proposta para outra, assim, sabe? Eu não, pelo menos da minha forma de entender e de produzir tanto publicações quanto qualquer manifestação sonora ou visual, eu particularmente não vejo essas coisas desassociadas, assim, sabe? Eu entendo que tem pessoas, às vezes, que têm preferência por produzir no papel, tem preferência por produzir no arame, sabe? Tem preferência por determinados tipos de materialidade, assim. Mas, pelo menos dentro da minha trajetória e da minha própria produção, eu vejo todas essas coisas intimamente ligadas, assim. E são possibilidades que estão no nosso cotidiano, assim, sabe? Tipo, a gente vê muito vídeo, sem querer, a gente vê muito vídeo, né? E, claro, eu acredito, sim, nessas outras possibilidades de desdobramento do que seria, né, o pensamento do livro para o vídeo, até porque teve um fato um pouco curioso quando eu estava editando o vídeo, que eu parto da minha linguagem primordial, né, que seria a língua mãe, né? A minha língua mãe para entender a produção do livro foi a edição. E aí nessa língua mãe, conversando com uma amiga que estudou cinema, eu perguntei para ela, falei, aonde que se coloca o título do vídeo? Só que o título do vídeo, para mim,
era o título do livro, entende? Assim, eu não conseguia desassociar o primeiro texto que vinha antes do primeiro frame do vídeo ao primeiro texto que vem na primeira página do livro, assim, sabe? E o último texto como o último texto, que seria o colofão, ou, enfim, a ficha técnica, ou todas essas coisas, assim. E aí tem uma parte interessante sobre essa associação, né, entre essas linguagens, que como a gente sempre vai partir do nosso ponto de vista, do nosso percurso, do nosso repertório de leitura, para mim, eu acho que o vídeo acabou significando um livro, sabe? É como se o vídeo fosse o próprio livro, assim. Eu sei que isso é uma abstração, assim, extrema, né, de trazer, tá, tudo bem, então o vídeo é um livro, até porque, né, o livro está inserido no vídeo, ou está interagindo com essa movimentação para além da passagem sequencial, né, das páginas, enfim, ou da forma. Mas eu acho que é um pouco por aí, assim. É uma suspeita. Nossa, muito interessante, Circe. Só para fechar o bloco com você, não sei se mais alguém quer perguntar, Margarida, Leda, todo mundo meio quietinho. Como é que foi a tua relação com as redes sociais? Eu sei que você tem um Instagram próprio da sua editora, que é a Fonte 88, mas com o festival, como é que você lidou com esse retorno do público, ou se não teve, ou você já usava das redes sociais e as pessoas que realmente conversaram com você já eram seus seguidores? Você teve alguma reflexão sobre esse? Porque a gente pediu para vocês postarem para conseguirem os votos, né? Ter uma grande, digamos assim, participação. Você teve alguma observação com relação a isso? Olha, assim, eu acredito que eu nunca tive nunca tive não, né? É mais recente, na verdade, uma maior presença nas redes sociais, assim. Durante muito tempo do Fonte 88, a gente praticamente não tinha nenhuma publicação, assim, desde a existência do Fonte, a gente não tinha nenhuma publicação no que seria o Instagram, né? Eu acredito que depois de 3 anos de criação do Fonte que a gente começou a utilizar a rede social, assim, porque a gente tinha uma presença muito grande em feiras, assim, então a nossa interação, ela era uma interação daquele espaço, né, daquele espaço da feira, da troca do livro, da troca do papel, e era muito local, e as coisas começaram a se expandir, assim. E como eu mantenho muito uma movimentação, né, eu me propus a manter uma movimentação no que seria o Fonte, eu particularmente não me dedicava muito à minha produção pessoal, sabe? A minha produção autoral na minha página pessoal, na minha página na minha página que seria das minhas produções individuais. E mais recentemente eu venho trazendo, né, essas outras coisas que eu venho fazendo que não são necessariamente ligadas ao Fonte, mas que são investigações bem de si mesmo, bem minhas, assim. E as coisas têm uma repercussão, mas eu acredito que seja uma repercussão muito diferente de espaço para espaço, sabe? Parece que o Instagram é um espaço, o Facebook é outro espaço, o YouTube é outro espaço, e esses 3 lugares eu acho que eles se relacionam com as pessoas também de formas diferentes, assim. E claro, teve bastante, né, repercussão, tanto que, né, fortuitamente, né, acabei tendo o 2º lugar, assim, mas eu meio que tenho já uma ideia, mais por ouvir falar, né? Mas por ouvir as pessoas contando, pela experiência das pessoas com as redes sociais, que é um espaço muito imprevisível, assim, sabe? Então, você pode ter muito alcance com um determinado trabalho e muito pouco alcance com o outro. E, para mim, particularmente, tanto na minha produção fora quanto nas redes sociais, eu acredito que sempre chega em quem tem que chegar, sabe? Sempre chega chegou em uma pessoa e aquela pessoa, para aquela pessoa fez total diferença, pronto, é isso.
assim, sabe? Eu não acredito muito nesse volume, assim, sabe? Mas isso eu senti, sim, de retorno, mas um retorno mais pessoal, né? Legal. De contato pessoal. A gente sentiu isso também, porque, por exemplo, você não fazia parte, por exemplo, do meu circuito de conhecidos e foi uma surpresa, um encontro pontual muito legal. Bem, não sei se vocês querem fazer algum comentário com a Circe, o que a gente pode fazer? Vamos passar a fala para a Vicky, e se por um acaso no final vocês quiserem comentar dos dois, fiquem à vontade. Vicky, querida do meu coração, seja bem-vinda, fique à vontade. Se você quiser se pautar nas perguntas que a gente mandou por e-mail, fique à vontade. Se quiser se pautar no seu portfólio, a apresentação de cada uma tem que ser a cara de vocês, tá bom? Então, fique à vontade, tá bom, minha linda? Muito obrigada, Fabiola. Me ouvindo direitinho. Fica com um pouquinho de chiado, mas a gente consegue te ouvir, tá bom? Estou utilizando o fone por conta de barulhos externos. Se qualquer problema com conexão também, alguém levanta o dedinho aí. Eu dou uma pausinha e continuo. Estamos te ouvindo bem, pode continuar. Ok. Eu adoro esses momentos de troca, né, de compartilhamento, então eu queria agradecer a todos vocês novamente, desde a atenção para com o meu trabalho, o nosso trabalho, até todo o empenho para fazer esse catálogo maravilhoso, assim, eu acredito, assim, que é um momento muito importante, a gente está sentindo esse empurrãozinho para começar a esbarrar em outras linguagens, para fazer uma linguagem continuar sendo efervescente, né, porque o que a Cici chamou de linguagem mãe, assim, né, seria o que eu chamo um pouco de uma fluência assim, do meu corpo. E o livro sempre teve esse lugar para mim, o formato livro. Assim. Eu acho que quem tem próximo desse formato acaba dissecando as coisas, até esse negócio da colagem que o Circe apresentou no trabalho dela, esse interesse pela linguagem, de dissecar, de tirar e pôr do lugar e fazer uma nova composição a partir daquilo, realmente indo profundo nos signos da linguagem. Assim. Então, eu acho muito interessante tudo isso. Assim. Parabéns, Cícero, pela sua fala também. Eu me identifiquei bastante quando vem nessa questão do não haver uma separação clara de um para o outro. É tudo uma fluência, né, do seu corpo, perseguindo os impulsos que uma faísca de criatividade possibilitou, né? Então, eu acho essa fluência entre linguagens uma coisa característica de quem pensa fazendo, sabe? Então, pelo menos, eu acho que isso que eu queria falar assim, um pouco para si, isso que senti do trabalho dela, desse feedback bacana que foi dado. E eu fiquei instigada assim com as questões que vocês mandaram assim, para a gente pensar sobre esse trabalho que tem vindo sendo feito desde 2020, né? Que foi um ano que muitas coisas mudaram, assim, muitas perspectivas, né, gente? Então, calhou para mim justo num momento em que o meu trabalho com o livro de artista estava se inclinando mais para o toque, para a manipulação, para essa operação mais relacional com o espectador, né? Justamente nesse período foi quando eu comecei a ter menos oportunidade de chegar em um ciclo social, em uma que hoje nós chamamos de uma aglomeração, né? E falar, gente, pega mesmo, vira as páginas, passa de um para o outro, todo mundo, sabe? Porque eu acho que o meu trabalho estava bebendo um pouco dessa fonte de contato, assim, né? No momento que isso aconteceu. Mas isso não me impediu de continuar pensando nesses conflitos com outras linguagens, né? Fabiola me acompanhou no meu TCC e foi muito isso, assim, foi o livro de artista colidindo com essa questão da linguagem, que deixa de ser linguagem para ser um rastro, né, de um toque, de uma manipulação, e ao mesmo tempo tudo isso presente numa instalação interativa, então assim, tudo se esbarra, não existe um certo caráter meio anamórfico, né, das criações aí de ser um processo que vai transitando de estados para estados sem uma definição clara entre esses estados, né? Então é um processo contínuo. Essa questão da contiguidade é uma coisa que me faz questionar o próprio termo da semiótica,
na verdade, né? Eu acho que para o meu trabalho me instiga a considerar justamente esse caráter paradoxal, né, do termo tradução semiótica, né? Porque será que há mesmo uma transposição possível de significado e potencialidades, né, quando você transmite uma coisa para uma linguagem completamente outra, né? Você pensa numa peça de teatro, aí é um texto ali, né, um roteiro, e na hora de passar para o corpo, para vozes e para interações ocupando um espaço, aquilo ganha outras potencialidades que, por mais que latentes naquele texto, elas não iam ser visíveis, né? Então, eu não sei se eu acredito muito nessa noção de tradução especificamente, mas eu acredito que os desdobramentos, assim, eles perseguem um motivo próprio do que gerou essa criação, né? Então, assim, no momento da concepção, você teve todo um insight e um debruçamento sobre aquela linguagem, e de repente, justamente porque tu foi instigado, você esbarra com outra linguagem, e aquilo acaba completando o processo, não necessariamente reorganizando ele, né? Então, ah, são muitas coisas, né? Mas essa questão da transposição parece para mim que teria que existir uma certa dissociação da linguagem com a materialidade para haver uma transposição, né, de significado. Então, tipo, eu senti que enquanto os livros, assim, nessa experiência estética com a obra, eles acabaram. Eu até separei umas imagens aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês, que aí fica mais ilustrado. Mas, peraí, acho que rapidinho. Aqui. Que um pouco de uma coisa que ilustra para mim é essa questão de um caminhar tortuoso, né? Que é essa coisa de quem pensa fazendo, assim, você não você aceita o caminhar tortuoso, porque ele é importante para justamente que você esbarre no que for necessário durante o processo, né? Eu acho que é aí que essa noção de um processo meio anamórfico que vai desembocando em várias outras linguagens é tão importante, né? Então, essa questão que eu pontuei, né, desse paradoxo da tradução é uma coisa, né? Será que os significados eles são independentes da linguagem, do material? Será que existe de fato, uma ruptura como uma recriação? Ou se a obra ela existe nesse caráter de contiguidade, né? Que para mim é um pouco isso, assim, né? Nessa vibe que Circe também apresentou de estar só fluindo com os propósitos da sua cabeça pensante que pensa fazendo coisas, criando, materializando, né? Então, essa questão do livro e do vídeo, para mim, o que mais é a mesma questão que começou no começo da pandemia, né? Eu não posso transpor tal experiência estética quanto a de tocar, né? Num livro, num vídeo, digo. Eu não posso transpor o toque, mas eu segui essa proposta, né, de estar filmando em primeira pessoa. Isso é um print de uma foto de uma videoarte que eu escrevi, né, no festival ano passado, que, enfim, eu escolhi essa posição de primeira pessoa justamente para ter esse olhar, né, que a conclusão que eu chego é justamente essa, que ambos os percursos, seja eu presencialmente folheando o livro, sentindo aqui nas minhas mãos, né, efetuando esse toque, quanto o percurso do vídeo, eles são olhares, né? Então, a pergunta do que se tem perda de ganho de uma tradução para outra, eu meio que reformulei no que se perderia de um olhar para o outro, né? Porque pelo vídeo você guia, você edita, você traça esse caminho, esse olhar, né? Então, como um corpo somático, eu acho que essa obra ela vai naturalmente tendo a sua continuidade, mesmo que numa tentativa de ser transposta. Assim. Então, quase como se os vídeos dos meus livros
fossem uma última página para ele, ou sabe, um pouco daquela dificuldade de dissociar também de o título do livro, o título do vídeo, essa questão que surgiu, vem um pouco para mim como uma dificuldade a partir do momento que eu enxergo tudo como um processo, assim. Então, a questão da intersemiótica, ela me resgata a questão da semiótica, justamente isso que seria a continuidade de um processo de transformação, de criação de significados, numa relação meio recíproca, né? Então, tipo, você muda a materialidade, você automaticamente vai estar tratando essa obra como um corpo somático, né? O texto que um dia foi um texto, agora é uma peça, e vai de uma forma certamente cumulativa, aumentando sua gama de significados, né? Como um corpo mesmo. Esse é o trabalho que eu mencionei, que eu tive o prazer de ter Fabiola como uma das avaliadoras, que é um pouco essa intersecção onde o toque ele acaba sendo essa ativação principal, né? Um livro em branco para ser manipulado com graxa, então partindo dessa ideia de que o toque realmente ele vai produzir e ser a leitura, né, do texto. E eu não sei, eu acho que a questão da transdisciplinaridade fica muito evidente no meu processo, quando eu assumo essas questões de não haver uma separação clara entre os processos, mas essa constante continuidade, né? Então, a transdisciplinaridade como vivência dos processos artísticos é uma coisa que ficou cada vez mais forte, principalmente quando eu comecei a sujeitar a minha produção a esse tipo de tradução, por assim dizer, né? Que calhou justamente com a data que o festival foi lançado, em 2020, né? Eu estava já me debruçando nessa pesquisa, nessas possibilidades de estar esbarrando com outras coisas, potencializando o meu trabalho. Eu acho que todo mundo que faz livro de artista sente um pouco essa dificuldade, né? Tipo, você fica ansiando pelo momento em que aquilo vai estar nas mãos de alguém. Não estou falando rodeado de um grande público, mas nas mãos de alguém, né? Que essa pessoa esteja vivendo esse momento de um tempo distribuído por páginas, de um cuidado na hora de sentir o material nos dedos, ou no caso de muitos dos meus trabalhos, né? Essa questão de você poder estar violando a superfície com marcas do seu próprio toque, né? Ser esse texto meio metamórfico que vai mudando de acordo com cada experiência. E eu acho que trabalhos assim, eles meio que resumem um pouco essa minha relação com o livro e com produção de linguagem em formas textuais, porque a ideia de ele ser um corpo somático fica presente nessa obra aqui que eu estou mostrando, principalmente quando você pensa que ele nunca vai ser o mesmo. A cada leitura ele vai estar se alterando, ele vai estar recebendo novas marcas de processo, né? E eu não sei, esse caráter de continuidade acabou sendo uma diretriz meio central na minha pesquisa, desde que eu comecei a, de fato, assumir que as barreiras entre linguagens, elas não são, de fato, concretas, elas dependem de como a gente vai dissecar cada texto, cada proposta, e também respeitar os desdobramentos meio intuitivos, né, de cada processo. Eu não sei muito bem o que vocês sentem com todo esse grande desabafo de mil sentimentos sobre essas questões de intersecção e tal, mas para mim é uma doideira em progresso, assim, sabe? Você conseguir deixar e se soltar para que hajam esses conflitos. É nos conflitos que surgem as grandes soluções para mim. Então, eu queria deixar para vocês um pouquinho disso, assim, essa reflexão. Muito obrigada. Ai, posso falar? Quero falar. Li, por favor. Ai, maravilhoso, Vicky. Desde que a primeira vez que eu vi, eu já fiquei assim, mega apaixonada pelo seu trabalho, acho demais. Eu fiz umas anotações aqui que
que o livro ele deve a sua existência à performance que lhe deu origem. E aí, quando você fala assim, quando você faz uma ação que é quase assim o fim do livro, eu fico pensando assim que o vídeo é muito potente nesse caso, como quase assim, eu participo junto dessa transgressão, né? Assim, transgressão é até uma palavra engraçada para isso, porque dependendo do que você acha que é transgredir sobre um livro, né? Assim, então, acho que tem muito assim, fricção mesmo, efemeridade. Eu acho que você e a Circe colocam uma coisa que eu, pelo menos, não tinha pensado, que é esse contexto que a gente está, né? Contexto pandêmico, assim. Então, o que está lá aflorando, o que está potente, o que está latente ali, né? E aí, outra coisa que você traz que é muito... que me afeta bastante, assim, é a questão dessa transdisciplinar, de multilinguagens e tal. E aí me vem de novo a frase da Circe, que é meio que debruçar sobre uma linguagem a partir da sua linguagem mãe. Então, assim, uma dificuldade que eu ficava muito batendo na cabeça é assim, nossa, eu não sei a linguagem do vídeo, do audiovisual. E eu sei que isso já é estudado, sabe assim, de alguma forma, assim, eu sei que tem pessoas que sabem como lidar com isso de uma forma que eu consiga transmitir exatamente o que se quer, né? E aí a gente tem outras ferramentas dentro da gente que a gente também entra nesses conflitos, como a Circe falou na edição, o título, mas nessa edição, né? Se você vê linha de edição, é muito maluco, porque realmente como são páginas, né? Você pode pensar como um flipbook, você tem... Mas eu acho assim, talvez o ponto me vem assim na cabeça é como você usa a sua linguagem mãe para fazer nessa transposição, assim, né? Podemos até tirar essa palavra, né? Que eu não sei, assim, assim, depois você fala para mim, talvez seja outra palavra mesmo, assim, sabe? Seja outra, uma coisa que atravessa, que não é nem transpor algo, mas é atravessar. Ou, sei lá, conectar, ou sei lá, não sei qual é a palavra. Olha, sinceramente, eu também não sei, mas eu acho que o que importa é a gente ter esse questionamento latente aí, de que não importa qual linguagem a gente vai estar abraçando, quão leigos nós sejamos nela ou não, a gente vai estar sempre sendo atravessados pelas fluências do nosso corpo, né? Então, eu vi que o meu corpo, ele sempre esteve se expressando entre páginas. Por isso que eu digo que, assim, o livro, ou o caderno, ou enfim, esse códice que pode ser modificado de diversas formas, ele é, para mim, um pouco dessa linguagem mãe, né? E eu sinto que tudo que eu fiz, assim, ou que eu continuo fazendo, ficava um pouco atravessado, né? Pelo livro e pela essa própria forma meio temporal das páginas, sequencial, como uma forma de pensar meio intrínseca do meu corpo mesmo, assim. Daí que começou a surgir tantas intersecções, assim, importantes. Foi deu um pouco aceitar que eu seria atravessada por essas questões que para mim são intrínsecas à minha compreensão do que é a linguagem, né? Porque tem gente que pensa desenhando, tem gente que pensa escrevendo, e eu acho que você sempre vai ser atravessado pela sua linguagem mãe, aceitar esse desafio também é importante, né? Porque eu, depois desses questionamentos todos, assim, de começar a bancar obras que sejam intersecções, elas não são nenhuma coisa, nenhuma outra, elas existem, elas são efervescentes na intersecção, né? Então, eu acho que assumir isso realmente diminui essas barreiras do tipo, nossa, mas será que eu sei fazer isso? Não sei, mas experimentando, você também está aprendendo a pensar com aquilo, né? Então, não sei, é um pouco isso para mim. Oi, eu só queria fazer um comentário, na verdade, e uma questão para a Vicky também no final. Bom, é sempre bom estar aqui, né, nesse momento, ouvindo as pessoas todas, porque
Bom, para mim tá sendo ótimo, particularmente ouvir a Vicky e a Circe, porque são processos artísticos completamente diferentes do meu, né? Isso do pensar, do refletir fazendo, né? O meu processo é sempre muito mental, assim, né? Quando eu vou fazer, é um momento que eu já executei na cabeça, eu sento para fazer, né? Então é uma satisfação ver vocês fazendo de uma outra forma, na verdade, né? Eu me sinto realizado, né, de ver que vocês conseguem existir artisticamente, assim, acho que eu me sinto muito satisfeito, né? Mas tinha uma questão que para mim já tinha ficado tanto satisfatória de ver, né, imaginar como seria esse encontro de vocês aqui hoje, porque conseguia vislumbrar algumas familiaridades dos vídeos, assim, e dos procedimentos, né? E uma coisa que me interessava bastante era isso de que são vídeos onde o livro está acontecendo ali, na hora, naquela execução, né? Isso no Davi que fica muito claro, né? Que aquele registro daquela performance dela com o vídeo, a gente está vendo o livro naquela situação que nunca mais vai existir novamente, né? Ela terminou de gravar o vídeo e aquele livro já é outro, né? E é uma relação muito complexa de entendimento disso, porque cada vez que a gente está reassistindo esse vídeo, a gente está vendo um livro que já morreu, né? É uma coisa muito, muito forte, né? E a forma como a Vicky se apropria de atributos para executar isso, né? Uma performance que é muito forte, uma atmosfera, né? Uma coisa de um clima que é muito, muito denso, né? É uma coisa que dos tantos vídeos que a gente viu no festival foi algo muito novo e muito... A gente viu os vídeos da Vicky logo no começo, assim, e foi uma empolgação coletiva, né? E o mesmo com o vídeo da Circe também, né? Porque aquele livro está acontecendo ali no vídeo, naquele momento, né? Está acontecendo no espaço, está acontecendo na sombra, está acontecendo na mão, e isso, se a gente tivesse o livro na mão ali presencialmente, não iria acessar aquilo também, né? Então são duas categorias de vídeo-livro, livro-vídeo, que se aproximam de formas que a gente ainda não entende na completude, assim, né? Porque é muita coisa, né? Muito, muito material, né? Para ser olhado. Mas foi ótimo, assim, ouvir a fala de vocês hoje e ver que tem ainda mais encontros e coincidências aí, né? Eu anotei até que a Circe tinha comentado na fala dela sobre ruídos e sobre gestos, né? Que eram questões que a Vicky traz também no portfólio e nos vídeos dela, né? Então está sendo interessante de ver também como que vocês acabam se aproximando de certos atributos aí para falar de coisas completamente diferentes relacionadas ao livro e ao vídeo também. Mas só uma questão para a Vicky, né? Ouvindo a fala dela e vendo o portfólio, eu sei que o pensamento dela da produção acaba sendo essa fluência, né? Esse corpo, né? Essa coisa que é uma situação só, né? Não tem essa divisão. Mas aí, vendo um pouco do portfólio da Vicky, eu queria saber se essa experiência com o festival se acabou mudando um pouco a forma de você pensar no vídeo como um produto final, né? E aí eu pergunto isso porque lá na sequência do seu portfólio está sempre, na maioria das situações, né, até uma página com como livro de artista e uma seguinte como vídeo, né? Eu vi aqui alguma, até você acho que modificou a data do vídeo, eu não sei se você chegou a refazer esse vídeo, mas enfim, eu queria só saber se essa presença e esse contato com o festival se mudou um pouco esse olhar para o vídeo, né? Se potencializou alguma coisa, se você passou, apesar de já ter concluído que você tem esse entendimento do todo, né? Eu acho que para a gente é sempre importante como artista saber fazer esses recortes, como mostrar, onde mostrar, né? E nesse ponto, né, essas escolhas acabam sendo muito, muito pontuais, né? Claro, muito, muito bem pontuado, Júlia. Eu acho que isso é uma questão que, por mais que o seu processo seja, as linhas tênues sejam embaçadas no seu processo, eu acho que é muito importante esse momento de categorizar, né? Eu tenho livros que têm um título e eu tenho videoartes desse livro, que elas têm um título um pouco diferente. Aí eu tenho também videoartes que foram edições de
de registros que eu editei, então eu coloco às vezes a data da edição, né, a data que eu expus, então que eu peguei e falei, tá, eu editei isso daqui, intitulei, isso é uma obra, essa obra, tudo é um desdobramento, né? Até me instiga essa questão que você falou, tipo, muito interessante que vocês pensam fazendo, né? Eu penso, cozinho lá, faço todo esse momento embrionário para então emergir em uma obra, né? Eu acho que isso também é processo, né? Tipo, nessa cabeça da transdisciplinaridade, o seu pensamento ele também é muito parte da sua obra, né? A sua obra é quase o ápice somente, né? Então, é muito interessante isso. Então, eu acho que quando se trata de eu categorizar vídeo, livro, que você pontuou que também é meio intercalado no meu portfólio, é isso, é quase como eu uso muitas séries com o mesmo para uma série eu tenho vários, né? Então, tipo, é quase como se isso, né? Tem uma ideia e os diversos produtos dela. É quase como se a ideia fosse a obra, mas realmente, por vezes, pode ficar confuso, eu acho, no meu portfólio. Estou aprendendo a como mostrar isso, né, de uma forma que são obras diferentes, mas você entende a raiz, né? Essa raiz que é meio pulsante do negócio, assim. Eu não sei se Mas eu quando... Não, respondeu completamente, né? É só uma curiosidade também. Eu acho que quando a gente vê o seu portfólio, a gente tem esse entendimento de que ele próprio é um livro de artista, né? Que você já começa ali a Vicky, acho que todo mundo não sei se teve acesso, mas na capa tem esse gesto, essa impressão do gesto dela na capa do portfólio, que é digital, e no verso ele também tem isso, e está assinado, né? Então, acho que quando a gente começa a acessar esse documento, a gente tem esse entendimento de que é uma coisa, é uma obra, né? Além de ser uma obra, é uma coisa só. Né? Mas era só para entender um pouco disso, porque aí com o seu comentário eu vi que tem essa ideia também de que você falou que faz a edição, fiz essa vídeo performance aqui, conforme você chama, né? Para isso e tem esse título. Fiz essa outra aqui para esse lugar, nessa outra data tem esse outro título. Então acaba sendo também uma edição desses vídeos, né? Tem sempre um pensamento de que não é também uma obra só, né? Você não só filmou aquela performance e acabou, né? Você continua desmembrando isso de alguma forma, né? E como você comentou, né? A gente sempre tem que se sujeitar, né? A esses formas de mostrar esse trabalho, né? Mas é interessante ver que você coloca o seu trabalho nesse lugar também, mas também acaba acompanhando o seu pensamento de produção, né? E essa questão também do portfólio depende para onde você está mandando. Aqui a gente está num laboratório, num grupo de estudos, né? Então, realmente trazer esse caldo com um pouco de tudo é muito legal. Agora, vamos supor, você vai mandar para um salão de arte de Guarulhos, ou você vai mandar para um festival de audiovisual. Aí o recorte vai desse local. Então, eu entendi o seu portfólio por conta disso, né? A gente está num grupo de estudos, falando de livros de artista, trabalhando, né, agora, né, que palavra dá, né? Esse fluir de linguagens, né? Transpor, traduzir, pontes, etc. Faz o gesto, né? Já que não tem palavra, faz o gesto, né, Circe? A origem de tudo, antes da fala mesmo, né? Aquela coisa assim, ou assim também, né? Aí pode dar outras coisas, né? Mas é isso, Vicky. Então, não tem certo, não tem errado, né? Só aquela tua colocação, ficou confuso. Não, aqui foi entendido, entendeu? De repente, por um outro festival. Assim, eu fiz Inclusive... especialmente para vocês, porque eu queria já guiar, assim, que vocês já linkassem com as questões que eu ia falar. Assim. Sim, não, e foi ótimo conforme eu, pelo menos, fui lendo o portfólio que você mandou, de ter essa noção mesmo, né? Que você está realmente conversando com a gente pelo material que você traz, né? Você sempre traz um texto acompanhando a obra que você está mostrando, tem até esses pensamentos, né? Esse fluxo de pensamento que você mostrou um pouco para a gente também está lá, né? Então foi bem legal de ver esse outro livro, né? De acompanhar esse outro desdobramento também. Muito, muito interessante. Pessoal, a gente está caminhando para o finalzinho e, obviamente, né? Obviamente, a gente, né, não vai chegar em resposta alguma, né? Porque também não era essa a nossa intenção. A gente está aqui, como apresentado, vasculhando, né? Essas camadas de pesquisa, interpretação, os nossos achismos, né? Então, não sei se
Leda, Margarida, Leia, a própria Gi e o Fábio gostariam de comentar, tá? Eu acho que, de repente, a gente poderia deixar esse final para vocês, e também Circe e Vicky, caso tenha perguntas. Não querendo cercear, pelo amor de Deus, a Liana e nem o Júlia, é só para a gente ter a carinha dela. Ai, essa coisa de host é metida besta, né? Mas, enfim, seria legal ouvir Leda, Margarida, Gi, se quiser, Leia, fiquem super à vontade. A Marisa está aqui, né, quietinha, porque ela está, enfim, prestou a sala para a gente, e ela não está presente, ela está, mas não está, então é isso, vamos lá. Eu quero falar duas coisas, assim, e eu que pedi para você, né, olha, vou só ouvir, tá? Mas não aguentei. Então, assim, eu anotei aqui umas coisas da Vicky, né, da Circe. Gostei muito da história da paisagem sonora, né? Vou até pesquisar sobre isso. E aí o comentário que eu queria fazer, que eu achei muito bacana, é como ela colocou ali, né, o trabalho dela, ela começa com os livretos, né? Então, e vai ao longo do trabalho, livreto naquela folha de papel quadriculado, e ela vai ocupando papel de folha quadriculado. E ao final ela vem com aquele livro que é página lisa, mas quadriculado. Então eu acho que ela fez talvez uma, como é que chama? Uma elíptica, né? Sabe assim, para partir daí, né? Sabe? Eu achei isso impressionante, né? E então essa coisa dos que todo o trabalho e a arte, né? Eu acho que é muito isso. A arte sempre vai dar essa oportunidade incrível de descoberta. E eu acho que a gente está num momento, embora um momento dramático, né? Eu acho que esse momento dramático está mexendo muito com a nossa alma, né? Está fazendo a gente buscar e a gente está se expressando. Bom, isso é o que eu diria da Vicky para Vicky não, da Circe, para eu não ocupar muito espaço. E da Vicky, ai, gente, vocês não acreditam. E aí, quando ela fala colagem, processo anamórfico, e aí ela vai falando, aí sim, saí daí e falei assim, bom, respeitar o encontro. Você está na rua, você leva um tropicão. E você tem que olhar para aquilo ali, o que está acontecendo. E aí eu vou contar uma história muito rapidinha, que foi o que veio muito forte. Uma vez eu estava com um grupo discutindo a questão de fotografia, né? E aí, como eu não sei quase nada de inglês, me deram fotógrafas brasileiras para estudar, né? E aí eu ia fazer um seminário. Foi maravilhoso. Bom, primeiro que tiveram duas oportunidades, dois encontros assim de indescritíveis que não vai caber aqui agora. E então, para a apresentação do seminário, eu pensei assim: eu vou atrás dos livros primeiros dessas fotógrafas. E por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque porque traz a coisa da vida do livro. E eu lembrei disso a hora que a Vicky disse que se chegar na mão de um, já valeu. Então, eu gostaria de dizer, para Maureen Basiliati e para Nair Benedito, que foram as duas fotógrafas que eu estudei, que eu dei vida a elas. Um dos livros da Maureen Basiliati tinha mais de 40 anos, na ficha técnica catalográfica lá do livro, que eu fui buscar. Então, eu quero contar que eu passei pela cidade com os livros dessas duas fotógrafas, livrões enormes, livro pequenininho, livro já acabado, né? Então, assim, parece que o mais fundamental na arte é a ação, né? Tem a ver com aquele tropicão, que é a hora que você encontra algo. E incrível, aí sou eu, incrível foi que a lembrança daquele dia que essa fala da Vicky trouxe, é como se tivesse em curso um filme.
A hora que eu vou lá no Itaú Cultural, que a pessoa com quem eu tinha falado tinha separado para mim uma sacola com os livros, aí eu cato aqueles livros e saio com eles passeando pela cidade. Gente, esse é um filme, é um filme. E isso me comove, e aí junta corpo e alma. E obra, quer dizer, corpo e a obra. É o que eu queria contar, o que aconteceu aqui. Foi a Circe que especificamente falou sobre a importância de chegar em alguém, nem que seja uma pessoa, mas muito obrigada pela sua fala. Eu acho que complementa junto o que eu e Circe falamos um pouquinho sobre esses encontros, assim, né? E como você pensar fazendo, enfim, leva você assumir mesmo as relações, né? Essa questão performática por trás, assim, nem que seja, enfim, o ruído ou a história, né, por trás. Ou a lembrança, né? Ou nenhuma lembrança, né, Circe? Se lembrar do teu tio. Sim. Queria agradecer o comentário também. Eu achei legal, inclusive, eu achei interessante essa confusão também de quem falou, porque, né, eu sempre uso muito o conceito de sincronicidade, né? Quando, às vezes, dois fatos ocorrem, eles acabam criando uma relação, assim. E, ocasionalmente, muitas das coisas que eu penso, que eu venho pensando, acabaram se encontrando com o que a Vicky trouxe também. E eu acho que isso cria uma espécie de unidade também no espaço, sabe? Uma espécie de unidade sem querer, assim, uma unidade ocasional dentro, né, do que é essa apresentação, assim. E eu queria fazer só um comentário do livro da Vicky, que ela mostrou, que foi engraçado, porque eu trouxe a subtração total do texto até o gesto, e ela trouxe o ruído do gesto na página, sabe? Então, acho que toda essa apresentação também tem esses elementos que eles acabam sendo elementos sincrônicos também, né? Assim, e eu achei muito legal isso, porque como a Vicky, né, apresentou falando que ela é muito do toque também, né, de pegar o livro e tudo, chega a ser até um pouco incômodo esse gesto dela, do tipo, nossa, eu queria estar tocando o livro, mas ela está tocando o livro e deixando rastros, e deixando marcas, sabe? E aí incômodo não no sentido ruim, assim, mas no sentido de inquietação, sabe? De tipo, te inquieta, pensando que você também quer deixar os seus rastros, também quer deixar o seu toque, também quer deixar suas digitais e os seus ruídos naquela superfície, assim. E eu achei legal que a Leda trouxe essa parte da performance, né, da ação com o livro, que eu acho que vai muito de encontro com isso também, sabe? Dessa presença, dessa espécie de impressão digital que fica, né? E que, no caso, também achei muito interessante ela ter falado que tudo é olhar, né? Então, você é um espectador desse toque, você é um espectador desse percurso. Nesse caso, a gente se tornou o espectador da narrativa de percurso da Leda agora. Então, acho que tudo parte desse mesmo universo, assim. Ai, gente, que coisa, né? Ai, vocês falam tão bonito, tô anotando tudo, tô que nem a Leda, volta folhinha, vai folhinha, faz flechinha, aí Obrigada, viu, coloca... Circe? Cara, que emocionante tudo isso, a coisa desse fluir, dessa sincronicidade. Quem mais? Quem mais? Vamos aproveitar, gente, vai ficar registrado. Bom, eu vou aproveitar, então. Eu gostei demais dos trabalhos, acho que também os comentários que foram feitos ilustram bem, assim, as questões, o debate até aqui acho que já foi muito, muito rico, né? Eu teria a contribuir mais com alguns apontamentos em relação às questões que foram levantadas durante o debate, que estão muito conectadas também, né? Principalmente em relação à questão do gesto e da tradução. Falar um pouco da tradução a partir, sei lá, da perspectiva dos estudos literários, né? Pelo menos.
embora, na verdade, vai falar de tradução intersemiótica, então, quer dizer, a tradução, por definição, tem uma dimensão transdisciplinar, enfim. Mas a Circe lembrou, né, dessa questão do gesto, o gesto anterior à fala. Bom, eu assim, acho que os antropólogos vão sempre, sabe, aí daqui a pouco aparece uma escavação e alguém vai dizer, não, tá aqui, então o ser humano que estava falando há 62 mil anos atrás, antes daquela escavação anterior, em que, sabe, há uma variação, né? Então, ora é o gesto, ora é a fala, ora é a pintura rupestre. Eu acho que a questão me parece fundamental, pelo menos o pessoal da linguística, dos novos leitores do Saussure e tal, eles pegaram uma questão interessante. Um filósofo chamado Patrice Maniglier, ele diz que a questão é que o signo, ele é sempre uma cascata sinestésica. Essa é a expressão que ele usa. Uma cascata sinestésica, né? Então, isso fica muito evidente, por exemplo, quando a Fabiola faz esse gesto, né? Ela fez esse gesto aqui, ou aqui. Aqui você já tem tato e você já tem visão. E você já tem visão. Você tem ritmo do corpo e você já tem visão. Às vezes já tem uma experiência. Eventualmente pode até ter, na própria linguagem do gesto, você vai ter elementos sonoros, né? Então, quando você faz assim, mesmo que você não esteja atualmente ouvindo, o significado do gesto de bater envolve uma sonoridade virtual, né? Envolve uma sonoridade virtual. Então, todo signo, ele intrinsecamente, ele é uma cascata sinestésica. Por isso que, do ponto de vista do signo, da linguagem, não importa muito quem veio primeiro, porque se foi o gesto já era visão, já era música, dentro do gesto já estava essa cascata sinestésica. Se foi a fala, dentro da fala você já tinha a língua, você já tinha a sonoridade, você já tinha a respiração, você já tinha, enfim. A questão é como esse campo de vibrações foi se ampliando, né? E é por isso que a questão da tradução intersemiótica, ou tem campos que preferem a expressão intermedialidade, né? Estudos da intermedialidade, eles têm um ponto interessante, assim, que toda obra é intermedial. Toda obra ela é intermedial, porque o signo é intermedial. Ele tem essa cascata sinestésica dentro dele. E nesse sentido, pelo menos na literatura, os estudos de tradução eles internalizaram essa dimensão que a Vicky mencionou, né, da contiguidade, né? Sei lá, né, uma expressão derridiana seria exatamente essa: você só traduz o que é intraduzível. Não existe tradução que não seja do intraduzível. Por quê? Porque se não há nada de idiomático, né, é quase que uma reflexão por absurdo, né? Uma demonstração por absurdo. Se não existe nada de idiomático, não existe nada de intraduzível, a tradução ela não é uma tradução. Ela é um mero resultado de uma equação, né? Se você faz uma tradução perfeita, como você lembrou, né, Vicky? Se o sentido é totalmente independente do corpo e você faz simplesmente uma tradução do sentido A para o sentido B, isso seria igual a algo como 2 mais 2 igual a 4. Ninguém chamaria 4 de uma tradução de 2 mais 2. Né? Isso é simplesmente uma transposição, é um resultado analítico, né? Já está ali. Então, só existe tradução se há perda. E aí, assim, obviamente, há um questionamento dessa ideia de perda, né? Porque a perda, ela é um ganho. O bom tradutor é aquele que... é como você... Eu gostei muito da expressão que você utilizou, né? De esbarrar em outra linguagem, né? O bom tradutor é aquele que vai saber fazer alguma coisa no momento em que ele esbarra em outra linguagem, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer, né? Eu gosto muito de um texto do Adorno. Tem muitas coisas que eu não gosto do Adorno, mas esse texto do Adorno sobre pintura, ele diz assim: o processo imanente de individuação das artes acaba sempre recaindo nas outras artes. Então, se você é um músico consequente,
Se você for levar até o fundo a reflexão e a experimentação sobre o som na música, você vai acabar recaindo nas artes plásticas, você vai acabar recaindo na narrativa, você vai acabar recaindo numa outra linguagem, você vai esbarrar em outra linguagem, né? Porque é como vocês falaram, né? Cada linguagem organiza a outra, cada campo sinestésico, cada campo do sentido, né? Organiza o outro, né? A gente vai pensar a gente pensa a música visualmente. A gente vai pensar as artes plásticas, a gente vai pensar as artes plásticas sonoramente, e assim por diante, né? O que eu acho que um ponto interessante, que eu gosto no raciocínio do Adorno, é porque ele também complementa. Ele diz assim, a experiência artística, tem algo na experiência artística, na radicalidade da experiência artística, que é contra a separação acadêmica entre as artes. Então, a experiência estética radical, ela nunca vai respeitar nenhum tipo de separação acadêmica entre as artes, mas ela também não vai recair numa homogeneização. Numa homogeneização. Como então, agora não tem mais diferença entre som e pintura. O que eu faço é um fluxo, né, em que som e pintura é a mesma coisa, né? Não, vai ter sempre um choque, algo dessa dimensão do intraduzível entre esses dois campos que permanece, né? Que ao mesmo tempo impede de você estabelecer uma fronteira, mas que também não permite que você ignore qualquer separação, como se não tivesse fronteira nenhuma, né? E isso, agora entrando um pouco na questão dos trabalhos, eu acho que aparece nos trabalhos como uma forma produtiva, como uma questão interessante, porque digamos que nesse campo vai ser tanto improdutivo uma experiência que homogeneiza as duas dimensões, ou mais de uma dimensão sinestésica, mas também digamos assim, improdutiva uma experiência estética que hierarquiza uma dimensão em relação à outra. Quer dizer, o que mantém uma separação e, eventualmente, sacrifica o som em nome do sentido, sacrifica o plástico em nome do sonoro, quer dizer, que cria uma relação de sacrifício entre um campo e outro, né? E isso eu acho que vocês enfrentam esse desafio muito bem. Eu acho que tanto o livro, né, da Circe das Sombras é uma internalização desse campo de gesto, desse campo de trocas, muito interessante. Achei que muito legal o que a Liana falou, né, no começo, né? Parece que ele realmente mostra todo o seu percurso, né? O momento em que você coloca dentro do livro esses gestos, né? Esse campo de gestos. E no caso da Vicky, eu acho interessante que logo no começo do portfólio ela mostra que ela está brigando com esse caráter hierarquizador do livro, né? Quando ela coloca o texto, é um pouco que o Julian falou, né? A gente precisa lembrar, o livro é um pouco isso. Acho que todas as mídias, em geral, elas acabam sacrificando, né? Na forma como elas se propõem, geralmente elas fazem isso, né? Elas sacrificam um campo sinestésico para outros, né? Para tentar organizar e tal. E o livro talvez seja um caso clássico disso, né? Porque principalmente na sua existência moderna, né? De livro impresso e não códice manuscrito latino, acho que a Circe sabe disso melhor do que todo mundo, né? O primeiro livro foi a Bíblia, né? O primeiro livro impresso foi a Bíblia. E o que era a Bíblia impressa, trabalho filológico que foi feito para o livro caber na Bíblia, isso fica muito claro quando você compara a tradução, a transcriação, né, porque o Haroldo não chamava de tradução, ele também não gostava, como a Vicky, ele também não gostava da palavra tradução, então ele preferia transcriação, né? Quando o Haroldo transcria o Antigo Testamento, né, ele traz toda essa dimensão da respiração, ele traz toda essa dimensão da pulsão, do corpo, do texto sagrado, que o livro impresso corta, né? Porque o livro, ele tradicionalmente, na sua maneira de imprimir, de manter as letras no seu espacinho e tudo mais, ele organiza um certo corpo, né? E ele acaba privilegiando o plano do sentido sobre todos os outros planos. Quer dizer, ele privilegia uma apreensão mental do texto bíblico, né, tirando toda essa dimensão que a transcriação do Haroldo traz de volta, né?
que é a da respiração. Enfim, eu recomendo, quem não conhece, dar uma olhada na tradução, na transcriação do Haroldo. Mas, enfim, eu acho que os portfólios, né? Eu acho que são muito bons para dar tudo isso a pensar, e agradeço pela oportunidade de estar aqui refletindo junto com vocês. Muito legal, Fábio. Eu gosto dessa interdisciplinaridade no grupo, né? Diferentes formações, pontos de vista, leituras possíveis, mas sempre esses pontos de contato. E como eu sempre gosto de falar, os artistas adoram importar nomes e conceitos e termos de outras áreas, né? Às vezes importa com um certo respeito ao significado inicial, e outras ele subverte completamente, né? Fábio, uma fala potentíssima, também continuei anotando. Esse texto do Haroldo de Campos, qual que é o título dele? Que é o Gênesis? Não. Qual que é o livro dele? Então, ele traduziu Gênesis e o Eclesiastes. Eu posso colocar aqui, ele publicou com o nome em hebraico, Kitoleret, um negócio assim. Mas eu acho que eu tenho em PDF, eu posso mandar também. Eu achei bem legal, porque eu fui olhar aqui a minha prateleira, eu tenho o Galáxia. E é bem interessante que junto com o livro vem um CD com o áudio. E também eles têm essa questão das experimentações audiovisuais, né? Se a gente lembrar do Júlio Plaza, aquela questão, né, dos poemóveis. Então, é muito interessante essa aproximação. Eu acho que quando a gente foi, entre aspas, se aproximar, né, tentar achar um conceito na tradução intersemiótica, era por esse caminho da transcriação, né? E você falou bonito, eu gosto do Derrida, conheço pouco, mas essa questão de que só se traduz o intraduzível. E aí me vem, para fechar um assunto que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin, com a tarefa do tradutor, que é isso, a gente está em busca de uma totalidade impossível. É quase que se a gente conseguisse traduzir o mesmo texto em todas as línguas possíveis e imagináveis, a gente chegaria numa compreensão absoluta, visão messiânica antes de Torre de Babel, aquela coisa toda do Benjamin. Então, ele fala que é uma tarefa renúncia, né? Você pode até traduzir, mas vão ter perdas. Então, só para deixar registrado o Benjamin, né? Como eu já disse antes, gosto muito dele, e ele vem com uma colocação bem interessante nesse texto. Muito legal, Fábio. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu queria continuar mais umas 2, 3 horas fácil, assim, tá? Muito gostoso. Mas eu não sei como é que vocês estão de horário, a gente se prometeu estar 1h30, e a gente quer, Circe e Vicky, dar continuidade a esses estudos. A gente ainda não sabe direito que contorno vai ter, se vão ser encontros, se a gente vai fazer proposições, está tudo muito incerto. A gente esperou ter esses 2 encontros do laboratório de experimentação, então a gente vai continuar o contato, a gente quer, enfim, construir coisas com vocês, e também queria deixar aberto para que vocês pensassem e propusessem coisas ao núcleo também. Por exemplo, Vicky, seria muito legal a gente propor um estudo dessa questão performática do corpo, como, né, um link, né, dessa fluidez entre o livro, o corpo, a mão. Circe, a mesma coisa, eu me aprofundo tanto nas questões da impressão, como seria se nós pudéssemos. Fiquem super à vontade, a ideia do núcleo é essa, assim, não só a gente propor coisas, mas também vocês proporem a nós para construí-los juntos, tá? Então, eu só estou dizendo isso porque em breve a gente vai dar um retorno para pensar continuidades, tá certo? Ju, Li, Leia, Margarida, Leda, Gi, Fábio, muito obrigada. Só tenho a agradecer. Muito bom. Sensacional. Vocês são incríveis. Muito obrigada. Vou fechar a gravação, tá bom?